Imagine que você ganhou uma indenização aí, né, trabalhista, sei lá, alguma coisa parecida, uma herança no valor de 100 mil reais. Sei lá, um prêmio na loteria. Coisa difícil, né? Mas imagine que você tem em suas mãos 100 mil reais. E o que fazer com esses 100 mil reais? Né? Qual é o tipo de investimento que rende mais, né, que é mais proveitoso investir 100 mil reais? Então, vamos imaginar 4 tipos de investimentos em particular. A poupança, o Tesouro IPCA+, o CDB, a 100% do CDI, e a LCI ou LCA, a 85% do CDI. Qual será desses investimentos aí que rende mais? O 100 mil vai me trazer um retorno maior. Para responder, pessoal, essas perguntas aí, é muito, mas muito importante a gente partir do pressuposto, não é, fundamental. Em quanto está a Selic atualmente? Resposta: 15% ao ano. Depois, é muito importante observar que, embora esses tipos de investimentos tenham características semelhantes como previsibilidade e baixo risco, as diferenças que a gente precisa levar em consideração nos prazos, na tributação e na rentabilidade líquida são, digamos, importantíssimas. Por quê? Porque essas nuances impactam diretamente no retorno final desse investimento ou desse valor que eu vou ou que você vai investir. Assim, meus amigos e minhas amigas, entender essas nuances aí é essencial para tomar uma decisão mais estratégica, mais segura, né? Que realmente te traga um retorno extremamente positivo. Então, se você quer saber, né, qual desses rendimentos rende mais, você precisa ficar nessa aula, assistir essa aula, porque a qualquer momento pode cair aí 100 mil nas tuas mãos e você já vai sabendo o que vai fazer com eles. Então, aguarda aí porque a aula já começou. Fala pessoal, então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Controle Seu Money, um canal de educação financeira, porque aqui você aprende a controlar o seu dinheiro, a poupar todos os meses e a investir o pouco que consegue poupar. Eu sou Mano Grau e estou também nessa jornada de poupador e investidor. Então, considerando essas nuances das quais falei, vamos para uma tabela. Eu vou aqui mostrar aqui uma tabela para vocês, onde esses 100 mil, certo, poderia render mais. Então vamos olhar logo, né, essa tabela aqui. Deixa eu tirar a minha foto aqui, a minha imagem, né, para você ver isso com mais, né, clareza. Então, se vocês olharem aí, são 4 tipos de investimento. O investimento na poupança, no Tesouro IPCA+, no CDB a 100% do CDI e na LCI e LCA a 80% do CDI, como vocês observar. Os investimentos, né, são calculados para 1 ano e para 2 anos. Logo, os rendimentos são diferentes. Se você olha a poupança, em 1 ano, 108.429, em 2 anos, 117.569. O Tesouro IPCA, em 1 ano, 109 mil e em 2 anos, 119.573. No CDB 100% do CDI, 112.292 e em 2 anos, 127.217. Na LCI e LCA, a 85% do CDI, 112.665 em 1 ano e 126.935 em 2 anos, tá certo? Então,
tá claro isso aí, né? Eu acabei aí de mostrar para você, portanto, essa tabela. E agora a gente precisa entender ou analisar cada um dos tipos de investimento considerando as nuances deles, tá bom? Essas diferenças que a gente precisa levar em consideração na hora que vai investir. E claro, a primeira aqui que eu gostaria de mostrar é justamente a poupança, pessoal, né? Por quê? Porque, primeiro, a poupança é o tipo de investimento mais tradicional entre a maioria dos brasileiros, você sabe muito bem disso. No entanto, a poupança, embora ela se caracterize por ter muita segurança, por trazer muita segurança, por outro lado, a rentabilidade dela é baixíssima. Só para você ter uma ideia, ela rende hoje apenas 0,5% ao mês e anualmente o máximo é 6,17%, como você pode observar aí. Isso somado mais uma taxa que a gente chama de taxa referencial, né, a TR, de 0,1758% ao ano. Então, embora ela seja isenta, tá certo, do imposto de renda, o seu retorno é o menor entre todos os tipos de investimentos sugeridos, né, apresentados aqui. Então, em um ano, lembrando, né, reforçando aí, em um ano, se você investisse 100 mil lá na poupança, você teria no final de um ano 108.429,55 centavos. E em 2 anos você teria 117.569,68 centavos, tá certo? Então, vamos adiante. Agora, o segundo tipo de investimento aí, como você pode observar, é o Tesouro IPCA+. Esse Tesouro IPCA+, pessoal, a primeira característica que a gente tem que considerar aí é que ele protege o nosso dinheiro contra a inflação, tá certo? Então, para quem quer, portanto, ter ou manter o seu poder de compra diante das mudanças, né, das elevações de preço aí, o IPCA+, é o investimento, tá certo? Da hora, ok? Então, outro aspecto que a gente tem que considerar aí é que o IPCA, ele segue uma tabela regressiva do imposto de renda, tá certo? Então, aqui se paga imposto de renda, lá na poupança não, mas ele segue uma tabela regressiva. Ou seja, ele parte, né, quando você investe, né, lá os seus 100 mil, ele vai começar a cobrar, se você mexer, né, em menos até 180 dias de investimentos, ele vai cobrar 22%, né, de imposto. Mas se você segurar esse dinheiro até 720 dias, cerca de, não é, 2 anos, mais ou menos disso aí, o que é que vai acontecer? A taxa de imposto vai cair para 15,17% ao ano, tá bom? E isso, pessoal, é em cima dos rendimentos, tá certo? Não é em cima do dinheiro que você investiu, não. É dos rendimentos, né, que ele vai te gerar, tá certo? Então, nesse sentido, ele oferece um retorno real acima da inflação. E isso é muito legal, não é? Porque, olha, imagine, você deixando ele em um ano, ele vai te render lá 109 mil, certo? Em 2 anos, 119.573. Então, é muito atrativo, é bastante, não é, diferente e acima da inflação, da poupança, e é um excelente investimento, né? Muito atrativo, sobretudo para momentos de incertezas econômicas. Tá bom, pessoal? Então, isso é fundamental. O segundo, ou aliás,
O terceiro tipo de investimento que você tem que também, a gente tem que olhar essas nuances, é o CDB 100% do CDI, com alta rentabilidade e com imposto de renda, né? Tá certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, CDB significa Certificado de Depósito Bancário e CDI significa Certificado de Depósito Interbancário, que é uma taxa que os bancos, né, resolvem ali entre si. Essa taxa tem como referência a taxa Selic, que é a principal taxa, não é, da economia brasileira, tá certo? A Selic. Hoje, a Selic está em 15%. Então, o CDI, ele é 0,10 menor, não é, do que a Selic. Então, ele fica aí, o CDI, em 14,90%. Então, se você pegar 100 mil reais e investir, não é, no CDB 100% do CDI em qualquer instituição bancária ou, né, qualquer empresa de investimento, o que é que vai acontecer? Esse rendimento vai render mais ou menos, ou aproximadamente R$ 1.241 por mês, tá certo? Então, o retorno líquido do CDB, 100% do CDI, supera com folga tanto a poupança quanto o IPCA+, tá bom? A ponto de, em um ano, os 100 mil virá R$ 112.295 e em 2 anos virá R$ 127.217, tá certo, pessoal? Então, lembrando que esse valor, quando você é investido, ele é protegido pelo FGC. O que é FGC? Fundo Garantidor de Crédito, que protege até 250 mil por CPF, né? Então isso nos dá uma segurança muito interessante, muito importante para quem quer investir um valor como esse. E vamos então para o último tipo de investimento, que é o investir em LCI e em LCA, tá certo? E aí, a primeira coisa que a gente tem que olhar e tem que correr, né, é que até agora, quando eu fiz essa aula, hoje, não é? Julho de 2025, a LCI e a LCA são isentos de imposto de renda. Você não paga nada, né? E o retorno, portanto, diante dessa isenção, é extremamente competitivo, tá bom? Para quem não conhece, LCI significa Letras de Crédito Imobiliário e LCA, Letras de Crédito do Agronegócio, que são formas de investimento, não é? De emprestar dinheiro a instituições para essas instituições fazer seus investimentos e dar para você, né, um retorno com juros. Tá bom? Então vamos lá. Ela, portanto, é atrativa, né, em rentabilidade líquida, porque é isenta até o presente momento, digamos, do imposto de renda, né, para pessoas físicas. Eu digo até este momento porque está tramitando uma medida provisória no Congresso que está propondo, né, uma taxa ou taxar, né, esse tipo de investimento em 5% a partir de 2026, tá certo, pessoal? Então, mas vamos lá. O que significa 85% do CDI? Ou seja, o CDI hoje está a 14,90. 85% significa 12,665%, né? Ora, se eu pegar 100 mil reais e investir na LCI e na LCI e na LCA a 12,65% do CDI, isso significa o quê? Que os rendimentos embora esteja um pouquinho abaixo do CDB, ele vai me trazer, né, uma liquidez muito, um retorno muito competitivo. Ó, em um ano, os 100 mil renderia
112 mil, ou renderia 12.665. E em 2 anos, os 100 mil viraria 126.937. Pessoal, isso é muito interessante. Você avaliar essas nuances é determinante. E um outro fator que a gente tem que olhar naturalmente é a liquidez. Por que a gente fala aqui de liquidez? Porque tem alguns tipos de investimentos que só deixam você tirar dinheiro no prazo, ou seja, no fim do prazo, não é, que você, digamos, contratou, tá bom? Então, é importante que você olhe se esses investimentos têm liquidez diária, que você pode, digamos, resgatar a qualquer momento. Isso é muito importante antes de qualquer decisão que você vá tomar. Então agora você tem aí essas comparações desses investimentos, você sabe quais são as diferenças, as nuances, tá certo? Né? Quem cobra imposto de renda, quem não cobra, enfim. E aí, né, você vai tomar uma decisão com mais, digamos, segurança, né? E terá aí, né, o retorno, né, que você deseja que o seu investimento de 100 mil reais tenha, tá bom? Então eu espero que essas explicações, essa aula aqui bem rápida, possa te ajudar, né, em futuras decisões econômicas, tá bom, pessoal? Era isso que eu queria, portanto, falar para vocês, ok? E finalmente, reforçar que essa aula aqui não é uma recomendação de investimento, é uma partilha. Por que eu digo que é uma partilha? Porque são experiências que eu vivo como investidor, seja em renda variável ou em renda fixa, como essas aí, né? E, portanto, eu estou partilhando para dizer que isso é possível, com menos dinheiro, não precisa ter 100 mil, com menos dinheiro, né, você começar a fazer aí, né, ou a montar a sua carteira de investimentos. Por outro lado, reforçar o meu trabalho como associado da Amazon, né? Vou estar sempre divulgando produtos da Amazon, né? E essa divulgação acontece aí nas redes sociais, acompanhadas de links, e esses links vão te levar para o produto lá dentro do site da Amazon, tá bom? Então pode clicar com segurança e se você achar que precisa comprar isso, compre, né? Em muitos casos, esses links que eu envio, né, são acompanhados de descontos, tá bom? Ou, né, de facilidades para se pagar em até 10 vezes, 8 vezes sem juros, tá bom? Além disso, pessoal, tem aí os meus livros de educação financeira, As Aventuras de Malu, O Papel da Moeda e Laura e Tomás. Esses livros, né, estão aí no site da Amazon e eles têm tanto a edição digital quanto a edição impressa, tá bom? Peço que curta as minhas aulas e se puder compartilhar com familiares e com amigos, me ajudará muito. É isso aí. Até a próxima aula, se Deus permitir.